Nós estamos movidos, envolvidos neste clima de extrema gratidão. Todas as atividades da igreja, todas as programações, todo o nosso planejamento é agradecendo ao Senhor pelas ações históricas da igreja durante seus 100 anos de vida. Nós vimos aqui alguns agradecimentos. É claro que cada um de nós carrega em seu coração algum motivo de agradecimento. Estamos no mês de dezembro e a gente escolhe esse mês para lembrar do nascimento do nosso Salvador. A missão do Senhor Jesus foi se entregar na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas na caminhada, enquanto executava, enquanto vivia a sua missão, muitas outras coisas o Senhor fez em nosso favor. A vida do Senhor Jesus é uma vida que nos ensina muito. Cada momento de sua vida é um momento que algo nos ensina. Cada milagre, cada advertência, cada palavra dada pelo Senhor. Hoje, eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas, observando a experiência daquele homem que estava à beira do tanque, havia 38 anos, esperando a cura, 38 anos. Então o Senhor Jesus dirigiu-se àquele homem e mudou a vida dele. O Senhor Jesus muda a história da humanidade. A Igreja Batista em Afogados, ao longo de toda a sua história, mudou a vida de muita gente. Cada um de nós pode sempre contribuir para a mudança da vida de muitas pessoas que precisam. Então eu quero, de maneira simples, e vou me esforçar para não me demorar, fazer uma reflexão olhando a experiência daquele homem e aplicando a nossa vida. Falando com Sérgio, eu disse a Sérgio que ia ser breve. A semibreve tem 4 tempos, né? A breve teria 8, né? Aí Sérgio disse que para quem é da área de música, breve é longo. É mais longo do que o normal. A culpa é do ventilador, é? Eu pensei que era eu que não sabia usar isso aqui, Sérgio. Também, né? Vê se não é. Porque com isso aqui o ventilador faz o trabalho dele sem ser atrapalhado. Pronto! Olha aí. O que seria a minha vida se não fosse Sérgio? Eu estaria perdido. Estaria muito mais perdido. O texto está em João 5, versos de 2 a 10. Podem continuar sentados como estão e eu vou fazer a leitura. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumavam ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O que primeiro entrasse no tanque, depois de as águas se agitarem, era curado de qualquer doença que tivesse.
Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado. Eu sempre gosto de lembrar quando vemos alguma coisa que o Senhor Jesus fez no sábado e que alguém critica porque ele estaria violando o sábado, eu sempre gosto de lembrar que nenhum preceito é maior do que a vida. E se o Senhor Jesus curou no sábado, era para nos ensinar que a vida é prioridade, que nenhum preceito é maior do que a vida, que se é para salvar, a gente pode flexibilizar qualquer preceito. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Eles dizem isso porque dentro de toda a orientação, no sábado, há também os detalhes de o que você pode fazer, o que não pode fazer, a distância que pode andar. Todas estas coisas têm um motivo, mas nenhum preceito é maior do que a vida. Eu vou fazer mais uma breve oração. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Eu te peço, ó Senhor, em nome de Jesus, traz luz ao meu entendimento e ao de todos nós, para que possamos entender, ó Senhor, essa mensagem que agora tu queres que nós estejamos recebendo neste dia de gratidão, para a honra e glória do teu santo nome, bendito seja ele. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o homem estava à beira do tanque, esperando que as águas se movessem, acreditando que ali descia um anjo. Porque muitos, quando as águas se moviam e entravam, eram curados. Há muitas coisas que nós não sabemos sobre aquele homem. Quem era a sua família, qual era a sua doença, qual era a causa. Nós sabíamos que ele não podia mais andar, nós não sabemos quem tinha levado aquele homem para ali, se ele teria chegado só, mas nós sabemos que há 38 anos ele estava ali à beira do tanque e não conseguia a cura da maneira que ele acreditava que poderia vir. Quantas e quantas pessoas estão aí à beira de tanques, esperando favores de um amigo, do governo, da instituição igreja. Não estou falando da igreja do Senhor, eu estou falando de uma organização formal igreja, a instituição. Quantas e quantas pessoas estão aí à beira de tanques há anos e ainda não foram curadas. Por quê? É como aquele homem, 38 anos, à beira do tanque, esperando um milagre em sua vida, e esse milagre aconteceu sim, um dia, quando o Senhor Jesus falou e ele atendeu. Sem amor, a crueldade reina. O homem paralítico, para justificar o seu estado, explicou e queixou-se de desprezo, solidão. Senhor, não há quem me coloque no tanque. Quando as águas se movem, todos correm e eu fico para trás. Há muitas pessoas perto de nós, precisando de ajuda. Nós, muitas vezes, precisamos de ajuda, mas por crueldade, nós e as outras pessoas, muitas vezes, nos preocupamos com aquilo que dói em nós.
Nós nos preocupamos em resolver os nossos problemas e ignoramos as necessidades dos outros. Sem amor, a crueldade reina. 38 anos ali. 38 anos sem ninguém ter amor por ele e dizer: eu vou te empurrar e fico para a próxima vez. Eu te jogo aí e eu fico para a próxima vez. As pessoas avançavam, as pessoas buscavam a cura, a solução, é o que diz, e ele ficava para trás. A Bíblia nos diz o seguinte, em Atos 20:35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: há mais felicidade em dar do que em receber. Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Precisamos continuar atentos às necessidades dos outros e lembrar que muitas vezes precisamos abrir mão de atender às nossas próprias necessidades em favor do outro. Quando não há amor, a crueldade reina. Olhando para este momento da vida daquele homem, percebemos a falta de amor. Jesus veio para nos entregar amor. A nossa igreja tem a missão de entregar amor. Estamos dando graças a Deus por todo o amor que ao longo do tempo já foi entregue através desta igreja. E porque ainda temos muito amor para entregar. A acomodação e conveniência prolonga o sofrimento. Sabe quando você precisa fazer uma coisa e vai deixando sempre para depois? Muitas vezes porque isso lhe é conveniente. Sabe que tem que fazer e não faz. Muitas vezes é um tratamento lá no dentista, que não é uma coisa muito prazerosa. Às vezes as pessoas dizem: olha, hoje eu vou faltar, vou para o dentista e tal. Aí eu digo: aproveite, divirta-se, né? Eu sempre lembro disso como uma coisa ruim. A pessoa vai deixando, e cada dia vai piorando, né? Aquele homem estava ali há 38 anos, agora eu quero analisar outra hipótese. A hipótese de ele ter se acomodado. Óbvio, há pessoas que demoram, que não têm suas necessidades atendidas, porque ninguém ajuda, mas há pessoas que se acomodam, porque é conveniente. Sabe quando você está ali afastado do trabalho, recebendo um benefício que é a sua garantia, sempre precisa trabalhar? Aquela coisa nem lhe incomoda tanto, você não está incapaz, mas você tem aquela boquinha. Sabe quando ninguém lhe visita, poucas pessoas falam com você, aí você adoece, e a igreja começa a orar, seu nome é lembrado, as pessoas lhe visitam. Para que eu vou ficar bom? Para ficar esquecido? Eu agora que sou importante, eu sou o doente. Olha só, o doente, fiquei famoso. Seria tão bom que esta coisa dita de forma engraçada não fosse a dura realidade da vida. Eu lembro de uma vez que alguém falou assim: vamos visitar tal pessoa. E o outro perguntou: o que ela tem? Hoje é o dia de visitar os doentes. E a resposta foi: não se preocupe, na hora, se ela não tiver, ela inventa. Percebe? Como assim, na hora, se ela não tiver, ela inventa? Não é que a pessoa minta e invente uma doença. É que ela vai fazer um autoexame e descobrir alguma coisa para dizer que precisa de cuidados, de acompanhamento, carinho, que é extremamente carente.
Enquanto eu andava por aqui, eu bati com o joelho ali no banco, que eu acho que foi Sirleide que empurrou o banco. Eu disfarcei, sentei, quase que eu entrego o esboço a ela e disse: vai, Sirleide, que eu não aguento, a minha perna está doendo. Mas eu já tenho tantas dores, isso aqui não é mais nada, Sirleide. Não deu certo. Colocou um copo maior do que Denis para ele tropeçar, Denis contornou o copo. Mas ele não se queixou. Pare para pensar. Você tem problema de coluna? Você tem problema de labirintite? Você dorme bem todo dia? Seus dentes estão ok? Como está a sua visão? Você quer me dizer que você tem plena saúde e não dói nada? Vá ao médico, você está doente demais, porque se não dói nada em você, só defunto não sente dor. Se a gente olhar direitinho, nós teremos um motivo para se queixar da vida. Um ou outro. Mas se olharmos bem melhor para a nossa vida, veremos que temos motivos maiores para dar graças a Deus. Motivos maiores de lembrar vitória. Aquele homem poderia dizer assim: eu estou aqui há 38 anos, não morri ainda. Já pensou? Ele poderia dar graças pela vida. Isso me lembra sempre, quando alguém fala de tempo que não morreu, um barbeiro que me disse assim: eu estou aqui há 28 anos, isso na época, ele tinha 28 anos lá, rodando nessa cadeira aqui, roda, tá, vai cortando e tal. Se eu fosse em frente, eu estaria onde? Ele começa assim, se em vez de rodar em círculo, ele fosse em frente. Eu disse: ele fez: olha, 28 anos, eu não vou me aposentar, eu já sei, vou continuar trabalhando. Você acredita que eu estou há 28 anos trabalhando e não morri ainda? Aí eu olhei assim: eu espero que sim, né? É um vivo que está cortando meu cabelo. Aquele homem tinha muitos problemas de saúde ao longo desses 28 anos e trabalhava. Não se queixava das dores, ele agradecia por estar trabalhando. Esta era a alegria da vida dele, trabalhar. Nós precisamos olhar para a nossa vida, ver o que temos e agradecer por isto. Senão, a nossa ingratidão pode nos deixar sem nada para ser feliz. Na pergunta de Jesus estava implícita outras coisas, outras questões, quando ele pergunta ao homem se ele quer curado. Pense assim: estás aí há tanto tempo, realmente deseja ser curado? Ou você está dando a vez e fazendo pouco esforço? Não estaria simplesmente beneficiando-se da situação? É bom ser o coitadinho. Não estarias aliviando-te da culpa pela causa do teu infortúnio? Quando transferes aos outros as tuas responsabilidades e por isso nunca saíste dele. Aqui é mais duro. Às vezes, a gente comete erros, e quando a gente começa a sofrer pelos erros que cometemos, começamos a culpar aos outros pela lentidão na solução do problema que nós criamos. Eu gosto muito de observar frases, eu tenho isso como hobby, e vou guardando, às vezes postando, conforme a conveniência, na medida do possível tentando evitar polemizar. Mas eu estava vendo esses dias algo que dizia assim, mais ou menos essa ideia: o homem que está em paz é porque já encontrou um culpado para os seus problemas. O homem que está em paz é porque já encontrou um culpado para os seus problemas. Quebrou aqui, não fui eu, já estou em paz. Eita, é minha responsabilidade. Aquele homem queixava-se dos outros, sensibilizando-nos com a sua queixa, porque é absurdo que alguém esteja há 38 anos sem atendimento, quando muitos outros tinham. Mas se ele estava ali, nós não sabemos por que ele estava.
Talvez algo que tenha sido culpa dele mesmo. E agora ele já tem alguém para colocar a culpa. Ninguém vai dizer que ele sofre porque fez algo errado. Ele sofre porque me ajuda. Já tira o foco. Isto é o comportamento humano, é o meu comportamento, é o comportamento de todos nós. Nós temos dentro de nós o impulso para o bem e o impulso para o mal. E o impulso do mal nos leva a comportamentos assim. Precisamos dizer não a isso para ter mudança em nossa vida. Assumir as responsabilidades, admitir os erros. Pegar a nossa cama e andar. O que tens feito para mudar a tua vida? É o que aquela pergunta está fazendo. Levanta-te, afasta-te do tanque. Em qual tanque nós temos colocado a nossa esperança? É nos amigos? É no dinheiro? É no momento econômico? Ou nós temos colocado nossa plena esperança no Senhor Jesus, que traz para nós nova vida, aceitando as nossas dores, sem culpar aos outros e dispostos a pegar a nossa cama e carregar. O texto também nos ensina muito sobre o amor. As palavras ditas pelo Senhor Jesus, comparadas às palavras que dizemos. A palavra de amor transforma. Transformar não necessariamente significa agradar. Lembro-me quando o pastor Ademar Pagli me ensinou. O sermão, quando é bom, incomoda. Então, quando a gente termina a nossa reflexão e alguém diz, foi lindo, que maravilha, devemos dar graças a Deus. Mas quando as pessoas calam e nos olham atravessados, talvez devamos agradecer mais, porque a coisa funcionou. Talvez. Mas quando depois de um tempo a gente vê a mudança, a gente já se alegra mais. E quando alguém chega e diz, a palavra do Senhor mudou a minha vida, quando você pregou, então glória a Deus por isso. Para todos nós, o desafio é que alguém diga, a palavra do Senhor mudou a minha vida a partir da sua atitude. Aquilo que você me disse, aquilo que você fez por mim, me fez pensar sobre a minha vida, e foi Deus quem te ensinou isso, foi Deus quem nos mostrou, e hoje eu sou uma pessoa diferente porque Deus te usou. O mérito não é nosso, o mérito é do Senhor. Aquele homem, vamos olhar para a vida dele, de maneira simples, em duas etapas, uma parte antes do encontro com Jesus e outra parte depois, de maneira muito simples. E pensando assim, notem que ele não se dirigiu ao Senhor Jesus. Foi Jesus que, sabendo de todas as coisas e da situação dele, procurou aquele homem. Às vezes eu penso assim, Jesus vai passando e diz, está aqui, eu quero dizer uma coisa a aquele Senhor, vou me aproximar dele e vou dizer agora, para ele mudar de vida. A situação antes do encontro. Uma pessoa sem atitude e que aceitava a dependência dos outros. Concordam com isso? Ele estava ou não estava assim? Sem atitude e aceitando a dependência dos outros. Colocando-se no caminho e atrapalhando o acesso de outros ao tanque. Irmãos, sabe o que é que eu vejo aqui? Isso é o texto. A mensagem é,
Muitas vezes nós somos pedra no caminho de nossa família, de nossos amigos, da própria igreja, do trabalho. Nós somos coitadinhos que não deixamos ninguém ser feliz, porque quando alguém comemora, a gente tem uma coisa triste para dizer. Porque quando alguém cresce, a gente tem alguma coisa para tirar o mérito. Quando alguém tem um pouco a mais, a gente apresenta um problema que aquilo não vai ser mais motivo de comemoração. Ou não tem pessoas assim na vida. É a vocação para a infelicidade. Aquele homem se colocava à beira do caminho, sim, e ele atrapalhava o acesso das pessoas, isso é fato. Possivelmente ele foi vítima de palavras depreciativas que podem ter reforçado a culpa por ter chegado àquela condição humilhante. Ele não chegou daquele jeito, ele foi piorando. E a concorrência com os que estavam lá cada vez pior. Então, quando ele chegou, tinha uma dificuldade. E aí, 38 anos, ele estava pior. Então, mais difícil ainda entrar no tanque. Tem pessoas aí se arrastando há muitos anos e o problema agravando, cada dia mais difícil de resolver. Ele poderia ter escutado, saia do nosso caminho, ou não. Até, talvez, alguém dizer, você não presta. Alguém que conhecesse a história e a culpa dele. Se você está assim, deve ter grande pecado. Vocês nunca viram alguém dizer isso? Não é à toa que fulano está assim, não. Ele merece, alguma coisa ele fez. Estamos sempre vendo estas coisas acontecerem. Se ele recebeu palavras ofensivas, elas podem ter contribuído para ele desistir de ser feliz. Quando alguém tem um problema, e a gente, em vez de mostrar a solução, a gente enfatiza na crítica, em palavras destrutivas, aquela pessoa perde a vontade de viver e se entrega. Admitamos que também tenha recebido incentivos, mas que não foram suficientes para ele se reerguer. Geralmente, palavras que não expressam sentimentos verdadeiros só aumentam a dor. Às vezes a pessoa diz assim, como é que eu sei que um elogio é mentiroso? É quando a pessoa te elogia e você não acredita, você não fica alegre, não te faz bem. Então aquilo foi mentira. Aquele elogio não funcionou porque a pessoa não trouxe verdade para você. Há pessoas que dizem assim, vá em frente, você é forte, siga, você vai escapar, Deus vai te ajudar, e a gente não sente nada. Conheço muita gente que diz assim, eu estava doente e não disse a ninguém, porque eu não queria ser coitadinho, e eu não aguento aquele povo dizendo a mim que eu vou vencer, que eu vou ficar bom, não sabe nem o que eu tenho. E fica da boca para fora. Sim, provavelmente ele teve palavras de incentivo, mas não foram suficientes. Isso é um desafio para nós, dizermos palavras que mudem a vida das pessoas. Após as palavras de Jesus, imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. Eu quero ler aqui as palavras de Daniel do Igor. Ele diz assim: Jesus não recorre a uma técnica. A palavra que dirige ao enfermo é em si um ato de amor, que permite a este enfermo amar a si mesmo, o suficiente para desejar mudar sua maneira de ser e começar a viver. Sobretudo, não existe nenhum julgamento nas suas palavras. Jesus não o aprisiona em si mesmo, falando do passado. Não imobiliza em uma imagem, como poderia fazer um diagnóstico psiquiátrico com suas fórmulas sábias. Jesus lhe fala de futuro. Queres sarar? E alguns segundos depois diz, levanta-te, toma
teu leito e anda. Queremos cura, queremos sarar as nossas feridas, ou queremos viver na condição de vítima porque já encontramos outro culpado? Estamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso favor, e por isso vamos levar essa palavra amorosa, com nossas palavras faladas, cantadas e nossas ações, dando graças a Deus por tudo que fez, ou ficaremos olhando para trás, lamentando o que não foi feito? Quanto mais agradecemos, mais Deus acrescenta a nós, porque mais aprendemos a ver. São essas palavras de amor que salvam o homem, que o fazem erguer-se e caminhar novamente. Tem muita gente parado, imobilizado, no chão da vida. Muita gente que, por ser tão duramente ofendido, já desistiu de viver. Nosso desafio é, a partir de nós mesmos, entendermos o que realmente queremos e de que maneira podemos ser usados. Olhar para o Senhor e dizer: usa-me, Senhor, para transformar vidas. Usa-me, Senhor, para falar do teu amor. Usa-me, Senhor, para levantar os caídos. Usa-me, Senhor, para dar testemunho do teu amor. Usa-me, Senhor, da maneira que tu bem entenderes, ó Senhor, mesmo que seja através de uma doença durante tantos anos, para depois eu poder falar do milagre. Usa-me, Senhor, porque a minha grande utilidade é servir a Ti. Palavras de amor que demonstram o nosso respeito, que mudam a vida até mesmo de quem já desistiu dela. São estas palavras que devemos levar. São ações por esta essência que devemos viver. E assim, amados irmãos, as pessoas que estão perdidas, iludidas aí, à beira do tanque, entenderão a pergunta: queres ser feliz? Queres ser curado de quê? Não importa qual foi o seu erro e que te fez estar hoje nesta condição. Não importa se você é o mais sofrido, o de menor valor na humanidade. O Senhor Jesus, neste mês de Natal, neste momento de gratidão pelos senos da igreja, diz assim: eu já fiz tanta coisa, posso fazer ainda muito mais. Já fiz por tantos e quero fazer por você também. Tu queres ser curado? Tu queres ser usado? Queres mudança em tua vida? Tu queres ser feliz? Queres dar glória ao Senhor e entender o que é Feliz Natal? Abre o teu coração. Coloca-te disposto a responder a pergunta: queres caminhar comigo? Ou queres ficar sozinho, desprezado, à beira do tanque? Que o Eterno nos ajude a entender sempre a sua palavra.